Guerra da Coreia, 1950 a 1953. Alunos Gabriel Santini, Jean Carlos e Letícia de Souza. Durante a Segunda Guerra Mundial, para que o processo de rendição japonesa se acelerasse, foi criado o paralelo 38 graus norte, sendo uma linha imaginária que divide a península coreana aproximadamente no meio. O limite foi criado por Jim Rusk, secretário dos Estados Unidos, em 1945. Somente em 1948, o limite se tornou oficial, dividindo a Coreia em duas partes: a República da Coreia, ao sul, sob domínio norte-americano, e a República Popular Democrática da Coreia do Norte, sob ocupação soviética. Depois disso, surgiram vários conflitos armados na região, sobretudo pelas diferenças político-ideológicas entre os dois estados e a tensão gerada pela Guerra Fria. A vitória dos comunistas na China no final de 1949 serviu de motivação aos coreanos do norte invadirem o sul, em 1950. Enquanto isso, a ONU, juntamente com os Estados Unidos e seus aliados, julgaram a Coreia do Norte como agressora e acabaram intervindo na situação. Do outro lado, a China e a União Soviética defenderam os norte-coreanos, fazendo com que fosse nítida a bipolarização na região. Com todos esses conflitos, o risco de se despertar uma guerra era muito grande. Isso fez com que as potências envolvidas forçassem iniciativas para a obtenção de um acordo de paz. No entanto, em março de 1953, Stalin morreu, fazendo com que fossem abertos espaços para mudanças na política externa soviética. Ao mesmo tempo, era eleito um novo presidente norte-americano, o republicano Dwight Eisenhower. Sua eleição ajudou a acelerar as negociações de trégua entre os dois novos estados. Finalmente, em 27 de julho de 1953, foi assinado um acordo de paz em Panmunjom, na Coreia do Sul, que restabeleceu as fronteiras sobre o paralelo 38 graus norte, aproximando a União Soviética e os Estados Unidos. Ali, tudo parecia ter acabado, mas não é esse o fim da história. Para a Coreia, a manutenção da divisão entre Norte e Sul preservou o clima de confrontos e atritos nas fronteiras ao longo das décadas seguintes. Na Coreia do Norte, manteve-se o controle sob o forte Partido Comunista, o único que poderia funcionar no país. Desde então, o país é governado por uma única família. O primeiro foi Kim Il-sung, que governou até sua morte em 1994. Ele foi substituído por seu filho, Kim Jong-il, denominado em 1998 o presidente eterno do país. Depois de Kim Jong, seu filho assume o poder em 2011, cujo nome é Kim Jong-un, dando ao governo do país um aspecto dinástico. Após a guerra contra a Coreia do Sul, os norte-coreanos tiveram apoio soviético e chinês, o que os manteve ligados apenas aos países do bloco socialista. Porém, devido à sua discordância com o reformismo soviético, as ligações econômicas entre esses países foram enfraquecendo e diminuíram ainda mais após o colapso do socialismo no leste europeu. Ao final da Guerra Fria, a Coreia do Norte oscilou muito entre aproximação e distanciamento do mundo capitalista. Com isso, em 2006, o país realizou testes nucleares, explodindo uma bomba subterrânea. Em seguida, depois da aprovação da ONU, retomou a busca de acordos de não agressão e de desarmamento. Mas para isso, os norte-coreanos pediram a liberação de depósitos bancários do país, congelados nos Estados Unidos, entre outras exigências. Em 2007, firmou acordo com o Grupo dos Seis, comprometendo-se a desativar suas instalações nucleares. Mas afinal, quem são o Grupo dos Seis? São um grupo formado por Coreia do Sul, Coreia do Norte, Estados Unidos, China, Japão e Rússia, que tem como objetivo o diálogo e resolução pacífica das preocupações relativas à segurança, vindas com o desenvolvimento de programas nucleares. Voltando ao assunto, em 2009, a Coreia do Norte expulsou do país técnicos da Agência Atômica da ONU e abandonou as negociações do Grupo dos Seis, além de realizar novamente testes atômicos. Já em 2013, fez um teste ainda mais potente, o que acabou fazendo com que o país recebesse imediata condenação internacional, especialmente dos norte-americanos e europeus, aumentando ainda mais a tensão regional. Por sua vez, a Coreia do Sul recebeu investimentos estrangeiros, tomando posição de tigre asiático, embora de início fosse um país agrário. Em junho de 2000, o presidente sul-coreano Kim Dae-jung visitou Pyongyang, capital da Coreia do Norte, para uma reunião com Kim Jong-il, visando firmar promessas de ampliação do diálogo e ajuda entre as duas Coreias. As investidas para uma maior aproximação com os norte-coreanos continuaram, mas foram inviabilizadas pela política nuclear e pela retórica agressiva do governo do Norte. Os conflitos entre as Coreias ainda existem,
visto que os ideais são muito diferentes.